Fala aí, galera. Cara, passando aqui só pra falar com vocês antes do vídeo começar, que é o seguinte, esse vídeo ficou muito bom, conteúdo, cara, muito importante. A questão é que ele foi gravado totalmente com o som da minha webcam. Por algum motivo aqui na hora que tava configurado com a webcam. Mas esse não vai ser o som do vídeo, mas espero vocês aí nos próximos vídeos. E um ótimo vídeo pra vocês, aproveitem aí esse conteúdo e bora pra cima. Valeu! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vitor Vicente, tenho 24 anos e hoje sou pós-graduado em Inteligência Artificial. Tô aqui para falar com vocês sobre um pouquinho, né, sobre o que eu espero para 2026 em relação à Inteligência Artificial. Montei algumas coisas aqui e eu queria que vocês estivessem muito alinhados com essa visão. Acredito que 2026 vai ser o ano de muita ideia de como que o Vibe Coding ou como que a IA vai utilizar e vai trabalhar ali junto com o programador. A gente sabe, eu falo muito sobre isso, né, cara? Como que o maior cliente das IAs hoje são os devs, né? Isso assusta um pouco a galera, porque a galera acha que a IA vai substituir os devs, beleza? Mas não é isso que vai acontecer e eu quero mostrar pra vocês aqui um material que eu separei, tá? Então chega aqui para a minha tela, vamos lá. Ó, basicamente isso aqui é o material, tá? E isso aqui é o que eu queria mostrar pra vocês, por quê? A visão de 2025 era o quê? Muitas ferramentas eram usadas, né? Então a gente conheceu aí o Lovable, né? A gente conheceu aí o V0, tem diversas ferramentas aí, Bolt, ferramentas que usam inteligência artificial para poder gerar, né, uma plataforma, coisas do tipo assim. E aí a gente vem para o ano de 2026, e nesse final de ano teve muitas mudanças muito grandes, assim, porque foram novos modelos lançados, modelos que, de certa forma, acho que surpreenderam também muitas das pessoas, porque o Google, ele não estava vindo como uma frente muito grande relacionada a IA, assim, principalmente questão de desenvolvimento. E agora, né, depois que eles lançaram o Gemini 3.0, a qualidade absurda, não tem o que falar, assim, tá muito bom. Hoje, o universo Google, o mundo Google, é o que eu mais utilizo para poder desenvolver. Eu queria falar para vocês sobre esse 2026, né, que é muito do que as pessoas perguntam. Vitor, o que você espera para 2026? O que você espera para esse ano relacionado à inteligência artificial? E eu acho que esse ano é muito disso aqui, sabe? É o uso de agentes de IA para ajudar você a desenvolver. Porque eu acredito e eu sei disso que quando você tem acesso ao código, quando o código está na sua máquina, por exemplo, você consegue lidar melhor e fazer mais coisas do que, exemplo, uma plataforma hospedada dentro de um Lovable, que você é dependente de um prompt ali para poder fazer. E de certa forma também é caro, porque se você usa o Lovable gratuito, por exemplo, você vai ver que você dá 2 prompts e ele já estoura. Se você usa o pago, você tem um limite de crédito. Então isso ao longo prazo te leva a uma questão de custo muito alto. Então quando você traz para o seu computador e você utiliza ferramentas de desenvolvimento, isso é muito mais rápido. Você usar os agentes para poder desenvolver. E o Google lançou agora, no final do ano, uma ferramenta chamada Antigravity. Essa ferramenta é uma IDE, né, um ambiente, é um espaço de código que você consegue desenvolver e você usa os agentes, né? Isso foi o que mais me surpreendeu, assim, porque ele estava usando muitos modelos bons, né? Ele estava utilizando os próprios modelos mais atuais do Gemini, então Gemini 3.0, Flash, tudo mais atual assim. E eu percebi uma coisa muito interessante, que ele também trouxe a ideia do cloud ali, né? A IA do cloud, né? As pessoas falam cloud, né? Eu gosto de falar cloud, pra mim é mais de boa, mas também se você falar cloud, eu teria um problema, tá? E ali você usa o Opus 4.5, por exemplo, que é a versão mais recente dessa IA, que hoje é a melhor relacionada a benchmark, é a melhor que tem no mercado quando se fala em questão de desenvolvimento. Então, o 2026 para mim vai ser relacionado em algumas frentes. Primeira, vibe coding, pessoas que vão conseguir desenvolver sim MVPs, pequenos projetos, pilotos de projeto muito rápido. Então eu tenho uma máxima que, cara, se o teu projeto demora mais de 3 dias para desenvolver, tem algo muito errado aí. Então, exemplo, se você pegar uma sexta-feira até domingo, você consegue colocar um projeto em produção e validar aquela ideia. Eu gosto de falar com meus alunos o seguinte, antigamente era assim, Vitor, ou as pessoas falavam, né? Não tenho como desenvolver, tô com uma ideia muito boa, mas eu não conheço nenhum programador, ou se eu for contratar um programador vai ser muito caro. Beleza, entendo. Hoje em dia não. Hoje as pessoas conseguem fazer isso de forma gratuita, mas é engraçado porque elas conseguem meio que validar que aquela ideia dela não era tão boa quanto ela imaginava. Então isso é algo muito bom de você poder validar. E não que isso seja ruim. As pessoas podem falar, pô, Vitor, mas a minha ideia era muito boa, pensava que era boa e, cara, quando você coloca para testar, a maior dificuldade é fazer o usuário utilizar aquilo. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu tenho uma escola de programação. Qual é o meu objetivo? É que os alunos utilizem aquela escola. Então, eu quero que eles entrem, que eles utilizem, que eles tirem o certificado, que eles consigam aprender na plataforma. Então,
eu tenho que tornar aquela plataforma um lugar que as pessoas sintam vontade de entrar, sintam vontade de utilizar, né? E o mais complicado hoje é isso, não é desenvolver uma ferramenta, é desenvolver uma plataforma, não é o mais difícil hoje. Tranquilo? Então, o 2026 vai ser relacionado nessas frentes de quem é a pessoa que vai utilizar a ferramenta para poder desenvolver e quanto tempo ela vai desenvolver e como que ela vai fazer aquilo ali, no caso, o cliente utilizar aquilo ali. Porque hoje em dia a pessoa, em vez de pagar um plano Pro, vou dar um exemplo de algo que eu fiz, beleza? Por exemplo, tem o Notion tem uma IA lá dentro e ele é pago, ele tem a versão paga dele, porque se você usar gratuita, você tem um limite de espaço para você utilizar. Eu construí o próprio Notion para mim. Então eu construí uma plataforma para mim, que eu tenho o controle das minhas tarefas lá, que eu tenho o controle lá de várias notas, eu consigo criar várias notas para poder armazenar, roteiro de aula, tudo isso eu consigo armazenar lá dentro, só que é meu e é de graça. Isso que é o mais interessante, tá? Então eu queria mostrar muito para vocês. E aqui, ó, fala muito do que eu tô falando aqui. Que é o que, cara? Final de 2025, a gente teve essas novidades aí, né? Do Cloud Opus 4.5, do Gemini 3.0, do GPT Codex usando o 5.2. Então, para quem não sabe o que é o Codex, tem o Codex, tem o Cloud Code, né? O Codex da OpenAI, Cloud Code da Anthropic. São agentes de IA que você consegue fazer diversas coisas com eles ali, são bem grandes, né? E você consegue desenvolver via terminal, é bem maneiro, eu vou fazer algumas aulas sobre isso. E eu queria que vocês estivessem junto nesse universo, sabe? Eu vou trazer muito do que eu estou utilizando hoje, então tudo que eu mostro é o que eu vivo hoje, tá? E 2026 vai ser isso aqui. Cloud Code, quem não utilizar vai ficar para trás. E grava isso, eu tô falando isso em janeiro, beleza? Quem não usar Cloud Code vai ficar para trás, beleza? Cloud Code e você também utilizar o Anti-Gravity, mas você configurar alguns agentes de IA ali dentro. Então, o que eu recomendo quando as pessoas vêm falar sobre inteligência artificial? Cara, aprende a desenvolver a ideia do Vibe Coding. Porque as pessoas ficam, mas aí vai substituir meu trabalho? Mas aí eu vou criar um código que vai estar quebrado? Cara, tem muitas engenharias de segurança que você consegue construir. Então, o principal objetivo disso é você aprender a utilizar. Se você já é programador, muito bom, você já vai saber como falar com a IA. Se você não é, utiliza ferramentas que te auxiliem a você montar um prompt bom. Por exemplo, Vitor, qual IA que eu monto um prompt bom? Cloud Code. No caso, Cloud, tá? Você pode acessar o próprio Cloud lá na ferramenta do Cloud, monta lá um prompt maneiro utilizando ele, tá? Vitor, qual IA que eu utilizo para poder fazer um front-end bom? Qual IA? Qual modelo de linguagem? Gemini. Para fazer front-end, Gemini. Gemini é muito bom, principalmente essa versão aqui, ó, 3.0 Flash, tá? Ela é muito boa. A 3.0 é bizarra porque você consegue mandar vídeo. Eu fiz uma plataforma mandando um vídeo para ela. Mandei um vídeo e falei assim, ó, quero uma plataforma similar a essa daqui, que faça isso, isso, isso. Ele olhou pro vídeo e fez a plataforma igualzinha. No padrão de cor que eu pedi, tudo bonitinho. Então, front-end, Gemini, back-end, Cloud, tá? Então, em questão de modelo. Também tem o GPT, o Codex para back-end também, que ele é bom para poder fazer revisão de código, mas a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, eu queria muito que vocês entrassem nesse universo, então tô passando muito da minha visão, que eu acredito para 2026. Então, quando eu tô ensinando meus alunos, mesmo quem não é programador, eu tô levando eles, trazendo eles para essa ideia de utilizar um ambiente de código com agente de IA. Por quê? Porque o que mais separava as pessoas do código é abrir um ambiente de código e ver aquela quantidade de letra, de número ali e não entender nada. Era aquilo. Hoje em dia, se você tem um agente integrado numa IDE, no ambiente de código, você consegue sim falar pro agente, porque ele vai entender todo o contexto ali para você. Então, a minha visão hoje é mostrar isso pros alunos e ali dar uma criatividade para eles. Eu sempre falo, cara, eu não quero que vocês utilizem o que eu tenho. Eu quero que vocês tenham alguma ideia e a gente trabalhar em cima disso. Isso funciona, tá? Então, a visão do mercado hoje para a questão de 2026 cara, qual é o meu modelo de trabalho? Como que eu vou trabalhar? Eu vou utilizar o Cloud Code? Eu vou utilizar o Codex? Eu vou utilizar a Gemini? O que eu vou utilizar para poder desenvolver? E aí que entra, acho que a questão de você ter alguém por perto. Eu acredito sim, 2026 vai ser o ano que as pessoas vão conseguir construir coisas muito boas, mas a pessoa, principalmente quem é júnior hoje, essa pessoa, ela vai ter que falar para alguém, chegar assim num trabalho e falar, cara, como que você fez isso aqui? Porque senão a pessoa vai perder muito das soft skills, que eu acredito que é o ideal. Se a pessoa é dev e ela tem soft skill, que é o quê? Comunicação, é a vontade de aprender, é aquele engajamento, é muito bom. Porque isso é muito mais importante do que você marcar uma tarefa como concluído lá no seu gerenciador de projeto lá. É muito mais importante.
tá? Então você tem que saber, se você é júnior hoje, minha orientação é, cara, pede conselho para quem é sênior. Pede conselho, pede desafio para quem é sênior. Mas mostra para ele também como que você está desenvolvendo utilizando IA. E fala para ele olhar pro código. E fala para ele ver, caramba, isso aqui tá maneiro. Porque, por exemplo, o que acontece? Muitas empresas hoje colocam os padrões de desenvolvimento que elas têm. Então, por exemplo, se a empresa já tem um padrão de desenvolvimento, ela vai ter lá uma wiki, uma plataforma de onde tem lá um roadmap, né, de como que a plataforma funciona, como que eles utilizam modelos de linguagem, ou como que eles utilizam aquela linguagem de programação, Java, Python, seja o que for. Você joga isso como conhecimento para IA e a IA já vai entender como montar. Isso que é o mais legal. Porque a IA hoje, ela tem isso. Ela consegue, antes dela de fato fazer, ela te entregar. Ó, isso aqui faz sentido? Que a gente chama de, no caso tem lá, né? É o plano de implementação. Ela monta um plano de implementação para você. E aí você consegue validar. Então ela não faz tudo sozinho. Não vai fazer tudo sozinha lá, fazendo. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero. Não. Ela sempre vai precisar da revisão do ser humano aqui. Tá? Então isso que é muito importante. Então eu queria muito mapear vocês, traquear, né? Pra gente poder estar alinhado nisso. Que eu vou fazer muitos vídeos falando sobre essa questão de IA e como que eu utilizo a IA no meu dia a dia para ser mais produtivo. Então a visão não é, por exemplo, eu fiz a tarefa que era para fazer em 2 dias, eu fiz em 2 horas e agora eu vou ficar de bobeira. Não é isso, sabe? A ideia é você ser mais produtivo para você conseguir entregar mais. Porque se você entrega mais, automaticamente você consegue ter mais resultados ali no ano, no mês, na semana de desenvolvimento. E essa é a visão. Porque se você quer usar IA para você entregar menos, para você entregar mais, e você ficar ali de bobeira ali, tipo, fiz, a IA fez, tá tranquilo, não é isso. Tá? A ideia é você conseguir agregar cada vez mais. Então você às vezes olhar para um time da sua empresa que não utiliza IA e você falar, como que eu posso implementar o meu agente que eu desenvolvi? Ou como que eu posso implementar a IA naquele dia? Pô, se eu entregar o Lovable, se eu entregar o Google AI Studio, se eu entregar alguma plataforma de IA na mão daquela pessoa, será que ela vai desenvolver um produto legal? E eu posso depois melhorar aquilo ali? Acho que é muito nessa linha. Isso provoca de uma forma que agrega muito para a empresa que você tá. Ou se você já... eu falo muito hoje com pessoas que estão querendo construir a empresa delas ou que já têm a própria empresa. Então, qual é a visão de IA que você vai ter? Sabe, você vai jogar o teu banco de dados lá numa IA e tá tudo certo, se você acha isso tudo certo? Calma. Eu acho que vale muito pensar, porque tem que ter a noção de, cara, eu quero infringir esse compliance, ou seja, eu quero passar por essa regra, deixar os meus dados públicos, eu quero isso. Ou eu vou pagar uma IA Enterprise, uma IA, de fato, controlada por um painel administrativo da própria empresa, para essa IA não vazar os meus dados, ou não ter os meus dados expostos. Eu acho que vale essas provocações, sabe? E nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês um roadmap que eu desenvolvi aqui para a plataforma, né? A gente desenvolveu uma pipeline, né? Um guia de desenvolvimento com IA. E eu acredito muito, cara, que esse é o ideal, que a gente está estudando muito o mercado e vendo o que as pessoas estão utilizando. E a minha visão é, cara, agregar valor na vida das pessoas e transformar ela em desenvolvedores ou pessoas que consigam desenvolver melhor e mais rápido esses produtos e que as pessoas consigam validar isso. Sabe, que é muito disso. Então a pessoa, às vezes, no mesmo mês, ter 3 ideias diferentes e falar, cara, vou colocar isso no papel, vou tirar isso do papel e vamos lá, pum. E no final de semana ela desenvolve. No outro ela testa uma situação. E às vezes, algo que eu percebi que é muito interessante, é você fazer para você uma automação, uma implementação de IA, e depois você olhar e falar, caramba, se isso funcionou para mim, acredito que funcione para outras pessoas. E você colocar isso para poder você vender. E aí, como que vende? E aí são comunicações, são formas de você divulgar, tráfego pago, é um tráfego orgânico, é você se comunicar e aparecer, é mostrar para as pessoas. Porque o seu produto pode ser muito bom, mas se ele não aparecer para ninguém, ninguém vai conhecer. Beleza? Então eu vou falar muito disso aqui, daqui pra frente, eu conto com vocês aí nessa jornada, eu vou documentar também como que eu tô fazendo a minha escola de programação aqui. Eu tenho algumas metas esse ano, eu vou compartilhar com vocês, eu vou mostrar pra vocês. E eu queria que vocês viessem junto nisso, como que a gente está construindo, como que a gente vai fazer essa escola se tornar referência em questão de ensino de IA, de ensino de programação para as pessoas. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e vamos juntos aí e até a próxima. Valeu, galera!